Olá pessoal, aqui é o professor Yunes e vamos continuar nesse vídeo falando sobre as séries. Só para lembrar, na aula anterior ou no vídeo anterior, já falei sobre as séries, o que é uma série infinita, digamos. Então, a gente viu que se temos uma série AN, a gente definiu, digamos, N de uma infinito. A gente definiu Sn, somas parciais, como somatória a j, j de 1 até. E vimos que a série é convergente se a sequência das somas parciais é convergente. E, em particular, a gente falou sobre séries geométricas, não? Que são da forma a r elevado a n, digamos, n de 1 até infinito. Aqui a é o termo inicial e n menos 1. Se quer escrever exatamente o que a gente falou. E razão é a razão da progressão geométrica e vemos que é convergente se razão está entre 0 e 1, ou melhor, razão está entre menos 1 e 1, módulo de razão entre 0 e 1. E também vimos que uma condição necessária para que uma série somatória n de 1 de infinito seja convergente é que a n seja convergente a sequência geradora a n seja convergente ao zero. Então, se a n não foi convergente ao zero, aí a gente pode dizer que a somatória a n, essa série, não converge. Ok? Então, a gente viu esse teorema. Mas, se a n converge a zero, não necessariamente a sequência, a série converge. E a razão por isso, a gente viu um exemplo, que foi a série harmônica. A gente viu a série harmônica é da forma n de 1 até infinito. Nós sabemos que 1 sobre n converge a zero, mas essa série vimos que essa série harmônica não converge. Então, já falamos sobre tudo isso na aula passada. Então, hoje vamos falar primeiro sobre a combinações que a gente tem entre as séries, que vai ser soma ou subtração e produto por uma escalar. Então, em particular, se temos a série AN converge para o número A e série BN converge para B, então a soma e a subtração dessas séries vai ser convergente também. E vai ser convergente para a soma e a subtração dos limites deles. Não? Ou seja, se a somatória AN e somatória BN é convergente, então somatória de AN mais ou menos BN vai ser convergente. E essa convergência, essa soma, a gente pode separar as séries. Preste atenção. Pode separar se as séries são convergentes. Se não são convergentes, a gente vai ver um exemplo, que não dá para fazer isso. E isso vai ser convergente para A mais ou menos B. Ok? Então, essa é uma das regras. Outra regra é produto por uma constante. Então, se a série AN é convergente e se a gente multiplica a n por uma constante k, então a série KN vai ser também convergente. Isso converge, a constante pode sair da série. Outra vez, atenção que a série AN tem que ser convergente para conseguir tirar k. E aí, essa série vai ser convergente para K. Aqui temos dois exemplos. Não? Primeiro exemplo, a ideia é calcular essa soma aí. Aqui. Somatória n de 1 até infinito de 3 elevado a n menos 1 sobre 6 elevado a n menos 1.
a gente pode separar essa fração dessa forma. 3 elevado a n menos 1 menos 1 sobre 6 elevado a n menos 1. Podemos escrever 3 sobre 6 elevado a n menos 1. Ou seja, aqui esse 3 sobre 6. Aqui poderia, isso é a mesma coisa que 3 sobre n, 3 sobre 6 elevado a n menos 1, certo? Só que 3 sobre 6 vai dar 1 meio, que aqui temos 1 meio. Menos 1 sobre 6 elevado a n menos 1. 1 sobre 6 elevado a n menos 1. Então, essa fração pode ser escrita dessa forma e sabemos que essa converge para zero. Se converge para zero, então a condição necessária para a convergência da série é satisfeita. Então, agora, essa série, portanto, pode ser escrita dessa forma: 1 meio elevado a n menos 1 menos 1 sexto, essa aqui, 1 sexto elevado a n menos 1. Só que, como somatória 1 meio elevado a n menos 1 é uma série geométrica com razão menor que 1, entre 0 e 1. E somatória 1 sexto elevado a n menos 1 também é uma série geométrica com razão entre 0 e 1. Aí os dois são convergentes. Portanto, podemos separar essa série dessa forma. Seria somatória, ou sigma, n de 1 até infinito de 1 meio elevado a n menos 1 menos sigma n de 1 até infinito de 1 sexto elevado a n menos 1. Aqui temos série geométrica. O termo inicial é 1, seria 1 sobre 1 menos razão. Razão é 1 meio, 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio dá 1 meio. 1 sobre 1 meio que dá 2. E aqui isso dá, termo inicial é que 1 sobre 1 menos razão, 1 sexto. Seria 5, 1 menos 1 sexto seria 5 sexto. 1 sobre 5 sexto seria 6 sobre 5. Então, 2 menos 6 sobre 5 seria 4 quintos. Então, esse é o resultado. Portanto, a gente conseguiu encontrar o valor dessa série. E aqui temos outro exemplo. Sigma 5 sobre n vezes n mais 1. A gente viu que sigma, se a gente tem aqui, em vez de 5, se a gente tem 1, aí era a série aqui, série telescópica, que vimos converge para 1. Agora é 5. Então, de fato, 1 foi multiplicado por 5. Então, pela segunda regra, podemos... esse 5 é uma escalar, pode sair da série, porque a série telescópica é convergente. Então, seria 5 vezes somatória 1 sobre n vezes n mais 1, que isso seria 5 vezes 1, porque esse valor, essa série, vimos que converge para 1. Então seria 5 vezes 1, que daria 5. Então, usamos as regras e conseguimos calcular valores dessa série. Bom, agora... será que a recíproca também vale as propriedades que falamos? Ou seja, se a diferença ou a soma de duas séries é convergente, ou seja, a somatória de AN mais ou menos BN é convergente, então podemos dizer que a somatória de AN e sigma BN são convergentes? A recíproca, de fato, não vale. Não? Por exemplo, considerem duas séries, essas duas séries, não? Somatória n de menos 1 elevado a n e menos 1 elevado a n mais 1. Obviamente, esse não é convergente e esse não é convergente, porque aqui a sequência geradora não converge, aqui também a sequência geradora não converge, são 1 menos 1, 1 menos 1. Porém, se a gente soma dessa forma, essa soma daria 0. Então, somatória de 0 daria 0. Então, a série da soma converge, mas cada um separadamente não converge. Portanto, a recíproca não vale sempre. Agora, o próximo assunto vai ser sobre reindexação das séries. Às vezes, a gente precisa... imagina, temos duas séries, não? Que são convergentes e um começa, digamos, de 2, o outro começa de 5, digamos. Aí, AN e BN. Então, nesse caso, como tem início com números diferentes, não podemos simplesmente somar.
vamos supor que são convergentes e a gente pode somar normalmente. Né? Então, para conseguir fazer isso, nós precisamos começar, se isso começa de 2, precisamos começar isso também de 2. Só que quando n aqui começa de 2, aí esses índices aqui vão variar. Então, a ideia é como a gente pode alterar essa indexação. Então, vamos considerar dois casos. Se precisamos aumentar ou diminuir o início da indexação. A primeira observação aqui é que não faz diferença que letra a gente escolhe para ser. Somatória de AN, N de 1 a infinito, é a mesma coisa que somatória de AM, M de 1 até infinito, é a mesma coisa que somatória de AK, K de 1 até infinito. Todos são, se a gente escrever separadamente aqui como soma, A1 mais A2 mais A3. Então, não importa a letra que a gente usa. Agora vamos ver como podemos reindexar. Vamos supor que aqui nossa série começa, nesse caso começa de 1. Poderia começar de qualquer coisa. E a gente quer começar, em vez de 1, começar de 1 mais h. Ou seja, a gente quer aumentar para nh unidade. Ok? Então, se queremos fazer isso, o nosso novo índice, que vamos chamar de m, vai ser que n mais h, ok? Se m vai ser n mais h, então n vai ser que? Isso implica que n vai ser m menos h. Então, se aqui a gente tem an, agora nosso an, porque a gente vai substituir n por m. Então, nosso an vai ser que? am menos h, porque n aqui é m menos h. Portanto, nosso an vai ser am menos h. Aí, aqui, agora, n começa de 1. Portanto, se n começa 1, m começa de quê? Aqui nós temos n mais h. Então, 1 mais h. Então, m será 1 mais h. E se n tende ao infinito, se n aqui, n tende ao infinito, obviamente, infinito mais h também será infinito. Então, m também tende ao infinito. Portanto, se n tende ao infinito, m também tende ao infinito. Então, se substituímos tudo isso na série aqui, somatória de n de 1 até infinito de an, daria aqui. N começa de 1, portanto, m começa de 1 mais h até infinito, a n vai ser a m menos h. Então, nós mudamos a indexação dessa forma com um início diferente. Só que prestem atenção, aqui não importa, como eu falei aqui. Isso é a mesma coisa que isso. Em vez de m, aqui eu estou colocando n. Então, somatória de a n menos h, n de 1 mais h até infinito. Ou somatória de ak menos h, k de 1 mais h até infinito. Então, tudo depende das letras que vocês vão usar. Podem ver que aqui, entre esses dois, a gente usa a mesma letra n. Só que como a gente mudou o início, então a gente tem que mudar índice aqui também, certo? Da mesma forma, a gente, em vez de aumentar, podemos diminuir a indexação. Então, aqui, digamos, n começa de 1, a gente quer que n comece de 1 menos h. Então, a gente tem que diminuir de n h unidade. Ou seja, o novo índice que a gente vai chamar m vai ser n menos h unidade. Aí, da mesma forma, n vai ser e mais h, então a n vai ser a m mais h. Se n é 1, m vai ser 1 menos h. Se n tende ao infinito, aqui m tende para infinito menos h, que seria infinito outra vez. Então, m também tende ao infinito. Aí temos todo da mesma forma, portanto, somatória a n de 1 até infinito seria somatória de am. Agora, em vez de n, temos m mais h. M de 1 menos h até infinito. Ok? Por exemplo, nesse exemplo, n começa de 1 e quer que n comece de 0. Então, 0 seria 1 menos 1. Então, nosso h, de fato, aqui é menos 1. Temos que diminuir uma unidade. Portanto, seria somatória n de 0 até infinito. Aqui seria o novo índice seria m ou n mais h. Desculpa.
n menos h. Olha, a gente está diminuindo. De fato, aqui considerei h igual a menos 1, ou seja, estamos somando com menos 1. Então, aqui, novo m seria n menos h, que nosso h é menos 1, então seria menos 1, que seria n mais 1. Então, por isso que aqui está colocando mais 1. Certo? Então, dessa forma, a gente muda a indexação. E outro exemplo que aqui começa de 1, depois queremos começar de 5. Então, temos que somar com 4. Então, h é mais 4. Portanto, seria somatória n de 5 até infinito, n menos 4. N menos 4, certo? E outro exemplo, quer somar esses dois séries. Só que tem início diferente. Aqui n de 1, aqui n de 4. Então, nós precisamos começar a mudar isso de 4 para n igual a 1. Então, para conseguir fazer isso, temos que diminuir 3 unidades. Então, temos h igual a menos 3. Que está aqui. Então, aqui, n começa de 1, só que depois n tem que ser quê? Mais 3. A índice aqui vai ser n mais 3. Porque é óbvio, quando vocês começam aqui, os termos começam com o quê? B4 mais B5 mais o resto. Então, aqui, n começa de 1, mas sua série não pode mudar. Tem que ser B4 mais B5 mais B6 e o resto. Então, para que comece de 4, n começa de 1. Então, se é 1, 1 tem que ser somado com 3 para dar B4. Depois é 2. 2 mais 3 tem que dar 5. Então, podem pensar dessa forma também. Então, dessa forma, a gente pode alterar a indexação. Outra observação, que se temos uma série, um número finito dos termos não vai mudar a convergência ou divergência de uma série. Por exemplo, aqui temos uma série n de k a infinito. E vamos somar isso com o número finito dos séries. Presta aqui que o número n vai de 1 até m, ó, bn. Então, aqui temos b1 mais b2 até bm. Número finito, números. Então, esse número finito dos números não vai mudar a convergência ou a divergência dessa série. Ou seja, se essa série é convergente, se a gente soma ou diminui, a mesma coisa vale quando a gente diminui. Números finitos dos termos, então, se a série era convergente, vai continuar convergente. E se era divergente, vai ser divergente. Mesmo que somamos com números finitos dos números, certo? Então, fiquem com essa observação também. Aqui estou fazendo um exemplo. Só que aqui não sei se dá para ver bem ou não. N começa de 5. Então, aqui é uma série geométrica, só que N começa de 5. Se n começa de 5, a gente poderia escrever dessa forma, que n começasse de 1. Só que os termos que aqui, para n igual a 1, 2, 3 e 4, a gente somou. Adiciona 4 termos, então temos que diminuir esses 4. Esses 4 termos, que seria o primeiro termo, que seria 1, 1 meio, 1 quarto e 1 oito. 1 oitavo. Então, se começar o n de 1, então temos que eliminar esses termos que estamos adicionando. Mas essa série é série geométrica, sabemos que isso converge para 2, porque a razão é 2, o termo inicial é 1. Aí, seria esse, que seria 2, menos 1, menos 1 meio, menos 4, menos 1 oitavo aqui. Que vocês podem fazer a conta e ver o que dá isso. Certo? Então, lembram que o número finito dos termos não muda a convergência ou divergência de uma série. E o resultado, eu já fiz conta aqui, dá 1 oitavo. Então, isso aqui de fato vai dar 1 oitavo. Ok. Bom, agora vamos falar sobre alguns testes, os quais nos ajudam para perceber ou determinar se uma série é convergente ou é divergente. Então, primeiro vamos estudar nos casos que os termos
da nossa série são positivas, ou seja, a sequência geradora é não negativa, no caso que a n são não negativos. Se a n são não negativos, sempre qualquer aqui Sn é a sequência das somas parciais. Não? Então, Sn mais 1, por exemplo, é Sn mais a n mais 1. Aqui falta. Certo? Então, como a n é maior ou igual que zero, portanto, estamos somando Sn com um número não negativo. Portanto, Sn sempre vai ser menor ou igual que Sn mais 1. Ou seja, a nossa sequência das somas parciais é uma sequência crescente. Ok? Então, se os termos da nossa série são não negativos, a sequência das séries, a sequência das somas parciais é uma sequência crescente. Então, a convergência da série é equivalente à convergência das suas somas parciais, certo? Então, temos somas parciais crescentes. É monotônica. Então, para que seja convergente, tem que ser limitada. Ou seja, se for limitada, então essa vai ser quê? Vai ser convergente. Portanto, agora a ideia é, quando temos uma série com termos não negativos, aí sabemos que a sequência das somas parciais é crescente, então para determinar a convergência, temos que observar que a sequência das somas parciais é limitada superiormente. Melhor, certo? Então, temos que encontrar um limite superior para a sequência das séries. Então, isso vai ser um dos objetivos que agora vamos estudar isso. Aqui está falando só sobre tudo que eu expliquei, que esse vai ser convergente se Sn é limitada superiormente. Porque se não foi limitada superiormente, então quer dizer que sempre está aumentando. E se uma sequência sempre está aumentando, aí vai chegar ao infinito. Então diverge para infinito. Então a gente não pode dizer que é convergente. Como a série harmônica. Não? A gente viu que a série harmônica, as suas somas parciais são crescentes e a gente, como demonstrou que é divergente, a gente viu que as somas parciais dessa série não são limitadas. Aí, como não eram limitadas, então sempre crescia, então iria para mais infinito. Não? Por isso, a gente precisa, quando temos uma série com termos não negativos, aí temos que demonstrar que a sequência das somas parciais é limitada para dizer que é convergente. Uma das ferramentas que aqui temos é a integral imprópria. Então, todos vocês viram a integral imprópria em cálculo 1. Aqui só eu vou relembrar a definição e depois vamos ver como podemos usar a integral para encontrar um limite superior para somas parciais. Suponha que temos uma função f integrável, ou melhor, contínua, a menos no número finito dos pontos, seja contínua no intervalo a até infinito. Aqui a é um número constante, um número real constante. Então, a gente viu que esse limite, essa integral, nem sempre vai dar finito. Então, a gente, em cálculo 1, viu que esse vai ser convergente, ou seja, esse limite, essa integral, de fato, é definida dessa forma. Então, a definição da integral imprópria, f de x dx, é de fato dessa forma. Integral de a até t, de f de x dx, t aqui já é um número, um variável, não sabemos ainda o que é, mas a gente pode tratar ela como um número. Só que depois tem que mandar esse t tender ao infinito. Então, a gente encontra isso, depois manda t para infinito. Aí, se esse limite foi um número, ou foi convergente, aí dizemos que a integral imprópria existe. E se esse limite não existir, aí a integral imprópria não existe, certo? Então, por exemplo,
integral de 1 até infinito 1 sobre x ao quadrado dx. Para estudar esse limite, essa integral imprópria, primeiro temos que calcular esse limite. Limite integral de 1 até t, 1 sobre x ao quadrado dx, quando t tende ao infinito. Então, primeiro vamos calcular esse integral. Integral de 1 até t, 1 sobre x ao quadrado dx, integral 1 sobre x ao quadrado é, de fato, integral de x elevado a menos 2. Integral de x elevado a menos 2 seria 1 sobre menos 2 mais 1, x elevado a menos 2 mais 1. Que isso daria aqui? De 1 até t. E depois temos que substituir primeiro o limite superior e menos, substituir o limite inferior, que seria menos 2 mais 1 daria menos 1, seria menos 1 sobre menos 1, que daria menos 1. Aí aqui, daqui para aqui é só simplificar isso. 1 sobre menos 2 mais 1 é menos 1, 1 sobre menos 1 seria menos 1, menos 2 mais 1 seria menos 1, x elevado a menos 1 seria melhor. Isso aqui seria o quê? Seria 1 sobre menos 1, x elevado a menos 1. Que isso aqui é de fato menos 1 sobre x. O que está escrito aqui. Menos 1 sobre x. De 1 até t. Então, substituindo t, daria menos 1 sobre t. Menos daria mais. Substituindo x igual a 1. 1 mais x, 1 sobre 1 daria 1. Então, seria menos 1 sobre t mais 1. Portanto, essa integral seria menos 1 sobre t mais 1. Portanto, pelo esse fato aqui, integral imprópria seria limite disso quando t tende ao infinito. Mas limite disso seria aqui. 1 sobre infinito dá 0. Mais 1 daria 1. Então, esse seria 1. Portanto, integral imprópria de 1 até infinito de 1 sobre x ao quadrado dá 1. Aí, geometricamente, o que significa? Essa aqui é gráfico de função 1 sobre x ao quadrado. Ok? Integral de 1 até infinito 1 sobre x ao quadrado de x não é nada mais, pelo que vocês viram em cálculo, não é nada mais que a área sobre embaixo do gráfico dessa função e em cima do eixo de x. Que seria essa integral que vai até infinito. Essa área que vai até infinito. E pelo que a gente calculou, essa área vai ser igual a número 1. Ou seja, ser uma área infinita não implica que... Ou seja, ser uma região infinita não implica que a área tem que ser infinita. Nesse caso, a região é infinita, mas a área é finita. Então, esse é o fato que a gente vai usar. Então, quando temos uma série, vamos comparar a série com a função. E aí, usando essa comparação, podemos dizer se o valor da série é finito ou é infinito. Então, para fazer isso, vamos fazer alguns exemplos e depois vou dar o teorema ou a regra geral. Então, agora a ideia é que estudar essa série. Série 1 sobre n ao quadrado. Lembra que a gente já tinha estudado a série 1 sobre n, série harmônica, que era divergente. Agora, em vez de n, temos n ao quadrado. E vamos ver o que acontece nesse caso. Vamos ver se é convergente ou é divergente. Só que, olha, o que a gente sabe? A gente sabe que essa 1 sobre n ao quadrado é não negativo. Portanto, a sequência geradora é não negativa. Então, as somas parciais Sn são o quê? São crescentes. Então, basta encontrar um limite superior para dizer é convergente. No caso contrário, que não encontramos limite superior, aí seria divergente. Então, como vamos encontrar isso? Outra vez aqui, vamos desenhar o gráfico. Então, temos aqui gráfico da função 1 sobre x ao quadrado. Eu quero comparar a minha sequência. Preste atenção. Se eu considero f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, então a n vai ser igual a quê? 1 sobre n ao quadrado, que vai ser igual
f de n, certo? Então, a n vai ser igual a f de n. Então, posso fazer essa comparação. Então, aqui, então, o importante são números inteiros para mim aqui. 1, 2, no caso da série. Ó. Então, f de 2 dá esse valor aqui, certo? E aqui eu posso construir esse retângulo. F3 dá isso aqui e posso construir esse retângulo. F de 4 dá esse retângulo. Então, agora eu vou escrever, ok? Vou escrever as somas parciais. As nossas somas parciais são o quê? Sn. Sn é de fato 1 mais 1 quarto mais 1 nono mais 1 sobre n ao quadrado, certo? E aí, 1 quarto é que? Eu vou escrever isso 1 mais, olha, f de 2 é que? Aqui, f de 2 é de fato 1 quarto, certo? Então, a área desse retângulo seria aqui. Esse lado aqui é 1, isso aqui é 1 quarto, então seria 1 quarto, certo? Então, A1 seria 1 quarto, ou seja, a área desse retângulo. A2 seria aqui. Esse lado aqui, f de 3, vezes esse lado aqui, que é outra vez, que daria aqui 1 nono. Isso seria A2, certo? E da mesma forma, que isso é A2, certo? Da mesma forma, sempre a área da região do retângulo AN vai ser quê? De fato, vai ser a sequência que a gente considera, AN. E dessa forma, que seria 1 sobre n ao quadrado. Portanto, olha, isso vai ser, portanto, aqui, f de 2, como f de 2 mais f de 3 mais f de n, certo? Só que presta atenção, quando a gente compara a área desses retângulos, sempre aí entre retângulos e o gráfico, a gente tem um pouco mais de área, certo? Então, a soma desses retângulos, a soma da área desses retângulos é menor que a área embaixo do gráfico. Só que a área embaixo do gráfico é que? A área embaixo do gráfico de 1 até infinito não é nada mais que integral 1 até infinito de f de x dx. Então, isso é a área embaixo do gráfico. Portanto, esses somas A1, A2, AN, todos esses são o quê? São menor, porque a gente tem mais aqui, mais espaço aqui. São menor que a área embaixo. Deixa eu ver se aqui está escrito. Sim, esse é menor que 1. Esse 1 mantém aqui. Mantemos 1 aqui, mais área embaixo do gráfico de f de x sobre x ao quadrado em intervalo 1 a... Eu vou dizer infinito. Poderia ser 1 até n também, não tem problema. Mas 1 até infinito também pode ser. Ou se quiser, coloca 1 até n. Porque vai até enésimo. Não? Se n está aqui, vai até enésimo. Então, a área até aqui. Aí, fazendo isso, Sn vai ser quê? Sn vai ser menor que 1 mais integral de 1 até n, 1 sobre x ao quadrado de x. Certo? Então, eu não sei porque aqui está escrito isso, isso não está correto. Então, Sn vai ser... Só que isso... melhor, aqui eu vou escrever isso, porque aqui isso deveria ser mais infinito. E isso aqui
é 1 mais integral de 1 até, como a série é não negativa, até n, certo? Mas se a gente considerar até infinito, ainda vai ser maior. Então, 1 até infinito de f de x dx. Portanto, Sn vai ser menor que 1 mais integral de 1 até infinito 1 sobre x ao quadrado dx. E a gente calculou esse aqui lá em cima, isso deu o quê? Isso aqui deu 1, seria 1 mais 1. Ou seja, Sn vai ser sempre menor que 2. Portanto, encontramos um limite superior para a sequência Sn. Se Sn é limitado por 2, portanto, Sn é crescente limitado, então seria aqui, seria convergente. Só que a gente não consegue dizer que converge para 2. Nós sabemos que 2 é um limite superior, mas não sabemos se esse 2 é menor limite superior. Então, não podemos dizer converge para que número, só que podemos dizer que converge, sim. Então, dessa forma, temos o teste de integral. Teste de integral diz que? Diz, se temos uma sequência, uma série gerada por uma sequência não negativa, ou seja, a n não negativos, e se a n é igual a fn, onde f de x é uma função contínua, ou pelo menos seja contínua, se não, a gente pode considerar uma condição mais fraca disso, que seja contínua a menos num número finito dos pontos, mas não vamos complicar, então só considerar contínua. Então, f de x é uma função contínua e não negativa, é importante, não pode ser negativa. E decrescente, no intervalo de 1 até infinito. Olha, aqui 1 sobre x ao quadrado era decrescente. Então, a nossa função tem que satisfazer o quê? A nossa sequência tem que satisfazer só a condição que não seja negativa, e a nossa função f tem que ser contínua, não negativa e decrescente, no intervalo 1 até infinito. Se satisfaz essas condições, aí temos esses dois resultados. Se a integral de 1 até infinito f de x dx foi convergente, ou seja, se essa integral imprópria de 1 até infinito de f de x dx existe, então a nossa sequência seria que? Convergente. Porque o valor disso vai apresentar, porque sempre, pelo análogo do que a gente viu lá em cima, somatória de a n de 1 até infinito vai ser que? Menor que A1, ou que seja A1, mais integral de, porque no exemplo que a gente viu lá em cima, A1 era 1, mas A1 pode ser outra coisa. A1 mais integral de 1 até infinito f de x dx. Ok? Então, aí, se isso é um número, melhor, isso, vamos considerar isso AJ até n, ou seja, Sn, né? Somas parciais. Vai ser menor que isso, e se isso é um número, aí esses n vão ser que? Limitado. Caso contrário, se a integral imprópria, isso aqui não existe, ou seja, é divergente, então a nossa sequência seria divergente. Só que pelo gráfico que eu fiz lá em cima, não dá para ver isso. Deixa eu vou fazer um gráfico para justificar essa parte também. Ok? Vou fazer um gráfico aqui. Bom, no gráfico anterior a gente considerou esses retângulos. Agora, em vez de considerar esses retângulos, eu vou considerar esses retângulos. Só que esses retângulos, agora, A1 seria aqui. Se isso é A1,
Isso aqui é A1, isso é A2, A3. Isso esse valor é f de 1, que seria aqui A1. Esse valor aqui é A2, que é f de 2. Certo? Portanto, A1, área desse retângulo maior, aqui é 1. 1 vezes A1, que A1 seria aqui, então, esse aqui é f de 1. Seria f de 1, que seria A1. A2 seria aqui esse valor vezes esse valor, que seria f2 vezes 1, que seria f de 2, que é A2. E da mesma forma, a n seria aqui Azinho n. Então, Azão sempre é Azinho. No caso anterior, lembram que A1 foi f de 2. Deixa eu voltar. Acho que a gente teve um problema. Aqui eu expliquei Azão. De fato, aqui, sim, A1 foi f de 2. F de 2 é A2. Então, a n aqui sempre é que a n mais 1. Então, aqui de fato a gente viu que Sn é menor ou igual que 1 mais A2 mais A1 mais A2 e o resto, certo? Só que a n era a n mais 1 porque a gente considera retângulo menor. Agora que estamos com retângulo maior, aí A1 é a n. Portanto, só que a nossa área Sn é que é A1 mais A2 mais até a n. E isso é pelo que a gente viu, Azão 1 mais Azão 2 mais Azão n. E isso é maior ou igual que quê? Digamos, vem até n, ok? Sempre o nosso retângulo tem um pouco mais do que a área embaixo do gráfico, que é essa aqui. Então, sempre temos um pouco mais. Então, isso é maior ou igual que integral de 1 até n de f de x dx. Portanto, esse n é maior que isso. E quando n vai para infinito, então, integral de 1 até infinito, f de x dx vai ser menor ou igual que quê? Menor ou igual que limite do Sn, quando n tende ao infinito, que isso é exatamente a série. Série a n de 1 até infinito. E se isso aqui diverge, ou seja, se isso vai para infinito, então, obviamente, essa série também, como é maior ou igual que isso, se isso é infinito, a série vai ser maior ou igual que infinito, então vai divergir também. Portanto, a divergência disso causa a divergência da nossa série. E a convergência disso também dá convergência da série, porque isso é menor ou igual que 1 mais integral de 1 até infinito. De fato, isso pode colocar A1 mais 1 até infinito de f de x dx. Então, por isso, se isso é convergente, isso seria convergente, isso é menor, então isso seria convergente. Mas se isso é divergente, daqui não podemos dizer se isso é divergente, isso é infinito, isso é menor ou igual que isso, não podemos dizer que isso também tem que ser infinito. Mas para que isso seja infinito, a gente usa esse lado da desigualdade. Que isso é infinito, isso é maior, então isso daria infinito também. Ok? Então, aqui podemos, como uma razão, pois, se isso é divergente, a série vai ser divergente, pois, integral de 1 até infinito, f de x dx, vai ser menor ou igual que a somatória de n de 1 até infinito. Bom, agora vamos ter várias observações aqui. O primeiro é que, como eu já falei, usando esse método, a gente não consegue dizer que
a nossa, qual é o valor da série. Não? A gente só consegue dizer que a série é convergente ou é divergente. Não podemos encontrar o valor da soma, certo? Então, essa é a primeira. A segunda observação é que se aqui a nossa série começava de 1, mas se a nossa série começa de h, um número maior ou igual que 0, digamos, se n começa a h, a gente, em vez de estudar esse limite de 1, basta estudar esse limite de h. Por isso, por essa razão, se a nossa função, digamos, na terceira parte dessa observação, digamos, nossa função f de x é dessa forma. Até esse ponto, porque uma das condições que a nossa função seja, a gente conseguir aplicar esse teorema, era que a nossa função seja decrescente. Mas vamos supor que nossa função, até o ponto A, não é necessariamente decrescente. Decresce, cresce, tem um comportamento que não importa. Mas de um lugar para frente, esse A, ou que esse poderia ser exatamente a H que está aqui. Ok? Desse H para frente, a nossa função é decrescente. Nesse caso, se de um lugar para frente nossa função é decrescente, aí dizemos que a função é eventualmente decrescente. No intervalo A até infinito, de um lugar para frente. Aí podemos aplicar também o teorema. Então, a gente pode colocar uma condição mais fraca, que nossa função seja eventualmente decrescente. Por quê? Porque até aqui vamos ter números finitos dos termos da série. Daqui até aqui vamos ter números finitos. Aí esses números finitos dão uma área, um número finito. Então não importa. Aí daqui para frente, que importa que a gente vai confirmar que se isso vai ser finito ou vai ser infinito. Portanto, a nossa função tem que ser eventualmente decrescente. Aí também podemos aplicar o teorema. Então, vamos usar esse teorema para estudar essa série. Série n de 0 até infinito. Olha, n aqui começa de 0. De 1 sobre n ao quadrado mais 1. De fato, esse é um exercício. Vou deixar para vocês. Então, a ideia é ver se essa série é convergente ou é divergente. Usando teste de integral. Aqui está dando dica. Integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 é arquitangente. E arquitangente de infinito dá π². Então, usem essas dicas. Em vez disso, vamos estudar p-séries, que podem ser uma família dos exemplos, de fato, para aplicar o teste da integral e também dar dar uma afirmação sobre séries dessa forma. Séries que são da forma somatória n de 1 até infinito, 1 sobre n elevado a um número. Se esse P é 1, seria a série harmônica, que é divergente. Se esse P é 2, como vimos no exemplo anterior, 1 sobre n ao quadrado vai ser convergente. Então, em geral, vamos encontrar quando esse vai ser convergente, quando vai ser divergente, dependendo desse número P. Séries dessa forma se chamam P-séries. Então, vamos estudar quando P-séries vão ser convergentes, quando vão ser divergentes. Vamos supor que primeiro P é negativo. Se é P negativo, então 1 sobre n elevado a P. Como P é negativo, menos P vai ser positivo. Ok? P é negativo, menos P seria positivo. Então, 1 sobre np seria n elevado a menos p. Só que agora, preste atenção, menos p é um número positivo. Digamos, n elevado a 4, n elevado a 5. Então, quando n tende ao infinito, isso vai dar infinito. Então, limite 1 sobre np é infinito. Ou seja, a sequência geradora é divergente. Se a sequência geradora é divergente, a série vai ser divergente também. Para que a série seja convergente,
a sequência geradora tem que convergir para zero. Nesse caso, diverge para infinito. Portanto, se P é negativo, obviamente essa série vai ser divergente. O que acontece se P é zero? N elevado a zero sempre dá 1. Então, seria 1. Então, seria nossa sequência 1 sobre NP seria sequência constante. 1, que converge para 1. Então, se a sequência geradora converge para 1, que é diferente que 0, portanto, a série vai ser que? Divergente nesse caso. Então, se P é 0, é divergente também. Portanto, para P menor ou igual que 0, é divergente. O que acontece se P é 1? Como eu falei, quando P é 1, vamos ter a série harmônica, que a gente viu é divergente. Portanto, para P igual a 1 também é divergente. É a série harmônica. Agora vamos ver o caso aqui. P é positivo e é diferente que 1. Então, vamos estudar, nesse caso, 1 sobre n elevado a p, quando p é um número positivo e diferente que 1. Nesse caso, vamos comparar isso com a função 1 sobre x elevado a p. A função 1 sobre x elevado a p, vocês podem ver, quando x não é zero, é uma função contínua, não negativa, porque estamos olhando no intervalo 1 a infinito. Então, em intervalo 1 a infinito, essa função não contínua, não negativa, e também é decrescente. Vocês podem aplicar o teste da primeira derivada e observar que essa função é decrescente nesse intervalo. Se é decrescente, contínua, não negativa, aí podemos aplicar o teste de integral. Então, a gente vai estudar integral dessa função, integral imprópria de 1 até infinito. E isso vai ser igual a quê? Integral de 1 até t, limite de t tende para infinito, de integral de 1 até t, 1 sobre x elevado a p dx. Só que 1 sobre x elevado a p é x elevado a menos p. Essa integral daria aqui. Como p é maior que 0 e p não é 1, então seria 1 sobre menos p mais 1. Preste atenção, aqui é importante que p não seja 1. Se p é 1, menos 1 mais 1 daria 0. Aí está o problema. Então é importante que aqui p seja diferente que 1. Por quê? Por essa razão. E também vocês sabem, se p é 1, integral 1 sobre x seria ln de 1. Portanto, não seria dessa forma. Então, p é diferente que 1 e p é positivo, então seria isso. E aí, isso seria que limite de, substituir limite superior, 1 sobre menos p mais 1, t elevado a menos p mais 1, quando substituir t em lugar de x. E depois, se substituirmos 1 em lugar de x, seria menos 1 sobre menos p mais 1. Ok? Agora, temos dois casos diferentes aqui. Se p é entre 0 e 1. Se p está entre 0 e 1, o que acontece? Olha, p maior que 0, menor que 1. Então, menos p seria menor que 0, maior que menos 1. E aí, menos p mais 1 seria maior que menos 1 mais 1, menor que 0 mais 1. Ou seja, menos p mais 1 seria maior que 0, menor que 1. Ok? Portanto, aqui, temos t elevada menos p mais 1. Então, aqui, esse aqui é positivo. A potência aqui é positiva. E t tende ao que? Infinito. Então, infinito elevado a um número positivo, que é menos p mais 1, daria o quê? Daria infinito. Portanto, se p está entre 0 e 1, esse limite daria o quê? Daria infinito, que diverge. Agora, se p é maior que 1, o que acontece? Se p é maior que 1, p é maior que 1, daria aqui menos p
seria menor que menos 1. E aí, menos P mais 1 seria menor que 0, certo? Seria negativo. Então, se menos P mais 1 é negativo, T elevado a menos P mais 1 seria de fato 1 sobre T elevado a 1 menos P, que agora isso é positivo. Então, isso seria 1 sobre infinito quando T tende ao infinito. Isso daria 0. Então, esse seria 0, e só vamos ter esse valor aqui, que é que 1 sobre menos P mais 1, só que esse menos com menos dá mais P, menos vezes mais daria menos. 1 sobre P menos 1, que está aqui. Então, se P é maior que 1, daria esse número real. Se P está entre 0 e 1, daria esse infinito, que seria divergente. Então, isso diz que se P é positivo e é maior que 1, a integral imprópria é convergente. Se a integral imprópria é convergente, então nossa série seria o quê? Convergente. Mas se P é entre 0 e 1, a nossa série seria divergente. Portanto, já temos o teorema. Em qual caso a integral foi convergente? Quando P é maior que 1. Se a integral é convergente para P maior que 1, então a nossa série vai ser convergente pelo teste de integral quando P é maior que 1. Em todos os casos, outros casos, vimos que série é divergente. Portanto, se P é menor ou igual que 1, a P série é divergente. Então já temos um fato. A série 1 sobre n elevado a P, quando n varia de 1 até infinito, isso vai ser convergente se P é maior que 1. E no resto dos casos vai ser divergente. Agora, vamos para outro teste, que se chama teste de comparação. E vou explicar primeiro esse teste usando um exemplo também. Bom, aqui temos esse exemplo, que quero saber se a série 1 sobre 2 elevado a n mais 1 é uma série convergente ou divergente. Então, se a gente não tivesse essa 1, seria 1 sobre 2 elevado a n. Aí seria uma série geométrica, que a gente sabe como trata. Então, a ideia é comparar isso com a série 1 sobre 2 elevado a n. Mas vamos estudar primeiro a série 1 sobre 2 elevado a n. Antes, uma coisa que a gente precisa saber que a n igual a 1 sobre 2 elevado a n mais 1 é não negativo, portanto, a sequência das somas parciais é crescente. Então, a gente precisa aqui demonstrar essa é limitada. Se demonstrarmos que é superiormente limitada, aí seria convergente a nossa série. Então, para isso, vamos usar a série 1 sobre 2 elevado a n, que sabemos é uma série geométrica. Qual é a razão? A razão é 1 sobre 2. De fato, esse é da forma que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Termo inicial é 1 sobre 2. E a razão é 1 sobre 2. Então, essa é uma série geométrica com razão menor entre 0 e 1. Portanto, é convergente e vai ser convergente para quê? Termo inicial, que é 1 meio sobre 1 menos a razão, que é 1 meio. 1 menos 1 meio daria 1 meio. 1 meio sobre 1 meio daria 1. Então, essa série converge para 1. Então, a ideia é comparar essa série com a série geométrica. A comparação é bem simples, já, porque, deixa eu ver, aqui tem um erro. Aqui, a série 1 sobre 2 elevado a n mais 1, olha, comparando isso com esse denominador. 2 elevado a n mais 1 é maior que 2 elevado a n. Então, quando vai para o denominador, como o denominador de 1 sobre 2 elevado a n mais 1 é
maior que o denominador de 1 sobre 2 elevado a n, então essa fração vai ser menor que essa. Se temos essa desigualdade, então as somas parciais geradas por essa sequência vão ser menor que somas parciais geradas por essa sequência. Por quê? Vamos chamar sequência das somas parciais dessa aqui chamamos Sn, e somas parciais dessa série chamamos Sn, aqui tem linha, hein? Então Sn linha. Sn seria o quê? Seria 1 sobre 2 mais 1, mais 1 sobre 4 mais 1, até 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Só que isso é menor que 1 meio. Isso é menor que 1 quarto. E vai assim. Isso é menor que 1 sobre 2 elevado a n. Mas esse aqui seria o quê? Seria Sn linha. Soma parcial dessa série. Portanto, nós sempre temos Sn, somas parciais de série que estamos estudando, é menor que a série geométrica. Sn linha, para qualquer n. E nós sabemos que se temos isso para qualquer n, em particular, limite do Sn, quando n tende ao infinito, também vai ser menor ou igual que o limite do Sn linha, quando n tende ao infinito. Só que isso aqui é quê? Isso aqui é a série. Desculpa, isso aqui é quê? A série. N de 1 até infinito de 1 sobre 2 elevado a n mais 1. É menor ou igual que somatória de 1 sobre 2 elevado a n, n de 1 até infinito. Isso deu 1. Já a gente calcula, já deu 1. Portanto, isso aqui vai ser menor que 1. Ou seja, isso vai ser limitado. Do outro lado, isso a gente poderia discutir dessa forma, mas o que está escrito aqui discutindo é um pouco diferente. Então, aqui diz que Sn é menor ou igual que Sn linha para qualquer n. De fato, Sn é que é isso aqui, somatória de 1 sobre... desculpa, isso é Sn linha. 1 sobre 2 elevado a j, j de 1 até n, isso é Sn linha. E isso é menor que 1 sobre 2 elevado a j, j de 1 até mais infinito. Ok? Porque aqui, como esses são positivos, quando aumentamos números de somas, aí o valor aumenta. E isso a gente viu que dá 1. Como isso é 1, Sn é menor que Sn linha é menor que 1, então Sn seria menor que 1. Portanto, a sequência das somas parciais Sn é crescente e é limitada. É menor que 1. Crescente limitada superiormente, então seria convergente. Então, a nossa série aqui, essa série seria convergente. Só que a gente não, outra vez, estamos fazendo uma comparação. Esse teste se chama teste de comparação. Só que não determina o valor, só diz se é convergente ou é divergente. Então, em geral, o teorema seria dessa forma. Suponha que temos duas séries, σn e σbn, onde os dois são, a sequência geradora é não negativa. An maior ou igual que zero, bn maior ou igual que zero. Aí, se An é menor ou igual que bn e a série maior é convergente, olha, An é menor ou igual que bn e a maior é convergente, assim, σbn é convergente, então o menor também seria convergente. O que aconteceu lá em cima? 1 sobre 2 elevado a n mais 1 era menor ou igual que 1 sobre 2 elevado a n. O maior foi convergente, o menor também tem que ser convergente. O contrário, se σAn é divergente e An é menor ou igual que Bn, ou seja, se a série menor é divergente, aí o maior também seria aqui divergente. Isso é devido ao fato que Sn vai ser menor ou igual que Sn linha. Se o menor é divergente, isso vai para infinito.
Se o menor vai para infinito, claro que o maior também tem que ir para infinito. Não tem onde ir, não? Tem que ir para infinito. Portanto, se temos duas séries, que as sequências geradoras podem ser comparadas, se o maior foi convergente, o menor é convergente. Se o menor foi divergente, o maior também tem que ser divergente. No caso de divergência, a gente vai fazer esse exemplo. Somatória de Ln de n de 1 até infinito. Nesse caso, nós sabemos que Ln de n é... O que sabemos? Olha, se eu quero desenhar, qual é a função Ln gráfico dessa forma? Em 1 dá 0 e em E, digamos, dá 1. E depois de E é maior que 1. Então, Ln de n é maior que 1, maior ou igual que 1, se melhor. É maior que 1 quando n é maior que 3, porque 3 é maior que 1. É 2, alguma coisa. Então, ou seja, 1 sobre n vai ser menor que Ln de n para n maior que 3. E nós sabemos que a série 1 sobre n, a série harmônica, vai ser a série harmônica que é divergente. E como isso é maior que isso, pelo menos para n maior que 3, isso é maior que isso, então isso vai ser que? Divergente. Então, se começa em particular, começa de 1, os números finitos dos termos na série não importam. O que importa é o resto, ou seja, de 3 para frente, que vai ser divergente. Portanto, essa série é divergente usando esse teste. E esse fato é dito aqui, ó. Ou seja, teste de comparação vale se a n é menor que bn para n maior que n, para algum nzão em R. Ok? Então, não precisamos que a n seja menor ou igual que bn para qualquer n. Se isso vale para de um lugar para frente, aí a gente considera as séries desse lugar para frente, porque os anteriores são números finitos dos termos que não importa. E isso. Bom, então vamos parar hoje aqui e na primeira aula vamos continuar com mais testes para determinar divergência ou convergência das séries. Então, até a próxima aula.